Olá meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então hoje finalmente chegou o grande dia. Vou falar hoje um pouco sobre o tratamento que eu comecei a fazer ano passado, tá bom? De fertilização. Então eu já havia falado isso nos vídeos anteriores que eu ia falar pra vocês, mas vocês sabem, né? Cada vídeo que tem aqui no meu canal é uma parte da minha vida. Se você tá chegando hoje, tá? Você precisa assistir os últimos vídeos, os primeiros vídeos, para poder você entender o contexto da história, tá bom? Para você entender até mesmo o vídeo que eu tô falando hoje aqui, tá bom? Então assista lá os primeiros vídeos, rapidinho. Então tá, meninas, pois bem. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o tratamento de fertilização, né? Como vocês veem aqui, ó, obteve resultado, graças a Deus, né? Cada dia que passa, meu bebezinho tá crescendo. Pra honra e glória do Senhor. Eu me sinto uma guerreira, assim como vocês, porque há 10 anos, né, eu fui uma tentante. E hoje eu me sinto uma vitoriosa, porque foram muitas batalhas que foram vencidas. E eu sei que vocês também vão ganhar as batalhas de vocês e vão ter a vitória de vocês. Eu tenho certeza disso. Porque uma tentante nunca desiste. É verdade? É verdade, meninas. Então vamos lá. Meninas, eu gravei no terceiro vídeo, eu falei sobre o síndrome do ovário policístico, parte 2, né? Onde eu falei que quando o tratamento começou a fluir. A parte 1, que é o segundo vídeo aqui no meu canal, fala da minha história trágica. Nossa, da minha história trágica e triste. Vocês precisam assistir, tá bom? Principalmente vocês que são tentantes mais novinhas, tá bom? Do que eu. Assistam lá para que vocês não cometam o erro que eu fiz e nem percam o tempo que eu perdi. Então, meninas, vamos lá. Então, falei para vocês anteriormente, no terceiro vídeo, né, quando as coisas começaram a fluir. Encontrei com a doutora aqui em Montemor e ela fez uma pergunta para mim. Ela falou assim: Mônica, você realmente quer engravidar? Né? E eu olhei assim pra ela e falei assim: nossa, será que não é óbvio? Eu falei assim: claro, doutora, claro que sim. Ela falou assim: tá bom, então. Então eu vou encaminhar você para a Unicamp, tá? Onde você vai fazer um tratamento de fertilização. Aí eu falei: nossa, fiquei toda animada e tudo. E aí me chamaram, né, como eu relatei para vocês lá. E eu fui toda animada e tudo, mas eu vou explicar para vocês um pouco sobre o tratamento de fertilização, tá, meninas? Existem alguns métodos, tá bom? Nem todos os métodos são iguais, saibam disso. Para cada caso, há um caso. Então, mediante aos exames que vocês vão fazer, vai ser detectado onde está o problema e lá vai ser feito o tratamento, joia? Então, existe o coito programado na fertilização, tá bom? Existe a ovulação, tratamento de ovulação, existe a seminação artificial e a fertilização in vitro, tá bom? Então vocês vão poder estar pesquisando aí no Google. No Google pode pesquisar um pouco sobre o hospital da Unicamp, mais diretamente no CAISM, que é dentro da Unicamp, que foi para onde eu fui direcionada, tá? E também vocês vão poder verificar aí no Google um pouco sobre a fertilização, tá? Na Unicamp eu já vou deixar aqui explicado para vocês. Lá eles realizam o coito programado, a ovulação, tá? E eles realizam a seminação artificial, tá bom? A fertilização in vitro, me falaram que não. Teve uma doutora que me falou que lá eles não realizam. A não ser que daqui pra frente mude, né? Tudo pode acontecer. Mas então, meninas, eu levei todos os meus exames, todos. Como vocês sabem, eu sou precavida, eu já tava com meus exames todos atualizados, não precisei fazer outros exames, graças ao Senhor, não precisei. No entanto, o meu marido precisou fazer. Eles queriam os exames de lá. Então, meu marido fez alguns outros, ele repetiu alguns exames que ele já havia feito lá na Unicamp, certo? E aí foi constatado que estava tudo ok, que o número de espermatozoides dele estavam bons, eram bons. Então, o problema estava comigo mesmo.
né? Está comigo. Pois bem, mediante toda a verificação de todos os exames, lá, gente, tem muitos médicos, tá? E existe também os especialistas. Então, você vai passar por vários médicos, mas também você vai passar pelos especialistas, tá bom? Sempre a última palavra é do especialista. Joia? Então, foi o que aconteceu comigo. E o que eles falaram pra mim? Eles falaram pra mim algo que eu vou dizer agora pra vocês, que vocês vão me dar razão do segundo vídeo. O segundo vídeo que tem aqui no meu canal, que fala sobre síndrome do ovário policístico parte 1, onde eu conto a minha história trágica, onde eu perdi tempo, né? Infelizmente, né? Perdi tempo, fui enrolada, por não saber também, por acreditar, né? Mesmo assim, eu não desisti. Sempre estava procurando novos recursos, novos tratamentos, né? Mas então, gente, lá na Unicamp, o médico veio falar pra mim que eu não ovulava. Entendem agora a razão do meu segundo vídeo? Entendem? Eu não ovulava. Então, o tratamento que eu fiz lá naquela época não valeu de nada. Não valeu de nada, porque o meu corpo, ele emitia um hormônio fingindo que eu estava ovulando, mas na verdade eu não estava ovulando. Então, se eu não estava ovulando, como que ia ser fecundado? Né? Como que iria gerar um bebê? Como que iria gerar um embrião? Entende? Então, meninas, foi aí neste momento que eles começaram a tratar para que eu pudesse ovular. Então, eles me deram um indutor para induzir eu ovular, tá bom? Então, vou mostrar aqui primeiro para vocês uma tabela que eu fiz, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês de 2020 e 2021. Eu coloquei num papel todos os meses, tá? Os meses que eu menstruava, os dias que eu menstruava, quando vinha minha menstruação e quando ia embora. Então, entendam. Se a gente não ovula, automaticamente a nossa menstruação é irregular, certo? Tem meses que vai vir, tem meses que não vai vir, então é tudo descontrolado. E isso é um fato que aconteceu comigo. Eu era assim, tinha meses que vinha minha menstruação, tinha meses que não vinha minha menstruação. Entende? Então eu comecei a marcar. E eu comecei a fazer uma tabelinha aqui, como vocês veem, ó. Dia DV é o dia que veio e o dia que foi embora. E aí eu levei essa tabelinha aqui pra minha médica e eles começaram a observar. Eles viram os meses que não estavam vindo, eles viram que teve meses que eu fiquei sem menstruar, né? Então foi a partir desse pressuposto que eles começaram a desconfiar que eu não ovulava. E foi batata, porque realmente foi verdade. Então, quando foi em 2021, eu fiz aqui, ó, comecei o tratamento lá na Unicamp em 2020, em dezembro, mas foram só consultas, né? Eu comecei mesmo a dar início ao tratamento em janeiro de 2021. Então, vocês veem aqui, ó, que eu fiz uma tabelinha. Eu não lancei no computador, não, sabe por quê? Porque eu até pensei em lançar no computador, mas isso aqui é algo que andava comigo constantemente na minha bolsa. Para todo médico que eu ia, eu levava esse controle aqui, entende? Então, aqui eu comecei a marcar os medicamentos que eles começaram a me dar, tá bom? Então, o primeiro medicamento que o médico me passou, eu comecei a fazer o primeiro ciclo, tá? O primeiro ciclo. Então, eles começaram a me ajeitar, gente. Entenda uma coisa. Aí eu vim entender por que a minha ginecologista aqui na minha cidade, antes de me encaminhar para a Unicamp, por que ela perguntou se eu queria engravidar. Aí eu fui entender, sabe por quê? Porque não é fácil, tá? É doloroso. É doloroso, pelo menos para mim foi doloroso. Para mim foi. E a maioria das mulheres, elas vão dizer a mesma coisa para vocês. Poucas vão dizer que é tranquilo, poucas. A maioria vai dizer que é doloroso. E realmente, meninas, é doloroso. Não é fácil. Como a minha menstruação era irregular,
Horas eu tomava uma medicação para vir a menstruação. Horas eu tomava uma outra medicação para conter a menstruação. Horas eu tomava uma outra medicação para ovular. E aí eu começava o tratamento do coito programado. Entende? Então, nessa mediação de tanto medicamento, mexe com você. Mexe porque eles estão tentando ajeitar o teu organismo uma coisa que não tá certa, né? Eles estão tentando colocar as coisas em eixo para que dêem certo, ou seja, você tá forçando. Então, algo que você sabe que é forçado, ele causa dor. Então, foi o que aconteceu comigo, né? E outra coisa, eu não tomava remédio para dor, tá? Isso foi uma opção minha de não tomar remédio para dor, tá bom? Logo quando eu comecei o tratamento, até que eu tomei logo no início, no mêsinho de janeiro. Depois eu parei mesmo, não tomava nem dipirona, pra nada, justamente para não atrapalhar no tratamento e que se fosse fecundado eu não o perdesse. Então assim, meninas, não foi fácil não, foi doloroso. Então eu comecei o primeiro ciclo em janeiro, tá bom? Como vocês veem aqui na minha tabela, eu comecei a tomar um medicamento que foi o ciclo Primogina, tá? Pra poder arriar minha menstruação, dia 22 de janeiro. Eu tomei até o dia 31. Essa medicação aqui, a doutora, é uma cartela, vocês conhecem, né? O ciclo Primogina, que todo mundo conhece. É uma cartelinha, ela mandou eu pular as pílulas brancas e ir direto para as pílulas vermelhas. Então, vocês imaginam o que aconteceu? Tive hemorragia, tá? Tive muita hemorragia, foi horrível. Mas, enfim, né? Eu tomei um outro medicamento para conter a menstruação, que foi o Transamin, para conter, tá bom? Então, esses dias aqui que eu mostrei, no dia de janeiro, foi os dias que eu tomei o ciclo Primogina, tá? Foram os 10 dias. Aqui, ó, em fevereiro, já tem aqui os dias que eu menstruei, que foi do dia 5 ao dia 9. Né, do dia 5 ao dia 9, justamente nos finais de semana de fevereiro, que eu passei muito mal, que eu tive hemorragia, tá? Por conta que eu tomei uma dose muito forte, né? A doutora passou pra mim uma dose muito forte do medicamento, ou seja, eu pulei as brancas e fui direto para as vermelhas, né? Ela autorizou fazer isso. Como vocês sabem, né? Tudo é uma experiência. Então, quando eu voltei lá, esse foi no primeiro ciclo. Quando eu voltei lá, eu expliquei da hemorragia, então eles passaram outro medicamento, tá? Passaram outro medicamento para não ter hemorragia, como teve, tá bom? Então, continuando o que eu estava falando para vocês, lembra uma coisa, quando você vai ser encaminhada para a Unicamp, não se preocupa, tá? Por quê? Porque você é acompanhada. Acompanhada, geralmente, no mínimo, 2 vezes por semana. 2 a 3 vezes por semana você tá na Unicamp, tá bom? Então, você faz ultrassons seriadas, que o médico ele vai te acompanhar. Ele vai te acompanhar. Você tomou medicamento, arriou tua menstruação, depois quando teve a tua menstruação, você volta lá. Aí ele vai te passar um medicamento para você ovular. Esse no meu caso, tá, gente? Eu tô falando especificamente no meu caso, para as meninas também que não ovulam, lembrando que cada uma tem um caso. Como eu falei, cada uma tem um problema diferente. Existem algumas mulheres, assim como eu, que não ovulam. Então, vocês se enquadram nesse perfil, mas vocês só vão saber disso se vocês fizerem o tratamento. Um tratamento mais específico, que seria o tratamento de fertilização, tá bom? Por isso que eu tô deixando esse vídeo aqui para vocês entenderem isso. No ginecologista normal, do seu posto, da sua clínica, eles não vão fazer isso, tem que ser o especialista,
Às vezes, você até fica chateada, né? Poxa, meu ginecologista podia passar isso. Não, não pode. Sabe por quê? Porque tem que ser o especialista de fertilização. E ele também vai te acompanhar, ele vai fazer um monitoramento com você, ele vai te acompanhar. Você vai lá 2 a 3 vezes por semana e vai fazer as ultrações seriadas para ver como você está por dentro e como está reagindo o medicamento dentro do teu organismo, tá bom? Agora eu vou mostrar aqui para vocês, né, depois que eu voltei lá, tem todos os dias aqui marcado. Tem uns dias que eu menstruei, tem uns dias que eu tive hemorragia, o dia que eu tomei o medicamento para conter hemorragia e o dia que eu comecei a tomar o clomifeno. Esse clomifeno aqui, vou mostrar aqui para vocês, é o citrato de clomifeno. Acho que alguns de vocês conhecem como Indux. Meninas, eu tô mostrando aqui esse medicamento aqui pra vocês, mas eu gostaria de explicar uma coisa pra vocês. Não tome esse remédio por conta própria, tá? Por favor, não façam isso. Não tome esse remédio por conta própria, por favor. Não façam isso, tá? Não façam, tentantes, por favor, não façam. Vão no especialista, por favor. Não tome por conta própria, porque você tem que ter acompanhamento. Se você não tiver acompanhamento, pode acontecer algo que não é para acontecer dentro do teu organismo, tá? Então, por favor. Então, meninas, então aqui eu marquei a data que eu comecei a tomar o clomifeno, tá? Esse aqui é o medicamento para ovular, é esse medicamento aqui. Tá? Então, eu comecei a tomar ele um comprimido, tá? Comecei a tomar ele um comprimido. Cada comprimido tem 50 miligramas. E eu comecei a tomar ele uma vez ao dia. Uma vez ao dia por... Então, meninas, como eu estava falando pra vocês, tá? Eu comecei a tomar ele um comprimido ao dia. E eu marquei aqui, ó. Comecei a tomar em fevereiro, do dia 6 ao dia 10. Tudo marcadinho aqui. Eu vou tirar uma foto disso aqui e postar no final, tá bom? Bem rapidinho para vocês terem a ideia. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu marcava tudo. E quando eu chegava lá na Unicamp, o meu médico, ele pedia esse papel aqui. Ele pedia e ele olhava tudo. Porque, como eu falei pra vocês, são vários médicos. Então, você tem que relatar sempre as mesmas coisas, praticamente. Sendo que ele também já tem no sistema, tá bom? Então, aqui eu tomei o clomifeno, certo? E aí, o que acontece? É pra induzir, tá? É pra induzir você ovular. Aí, o que acontece? Você toma ele por 4 ou 5 dias, geralmente. 4 ou 5 dias, 6, eu tomei dia 6. Então, 6, 7, 8, 9, 10. Tomei ele por 5 dias. 5 dias eu tomei ele. Ele é muito forte, gente. Esse medicamento aqui, o Indux, que é o citrato de clomifeno, tá? O citrato de clomifeno, ele tem algumas reações, tá, gente? Ele tem algumas reações que não são muito boas, não, tá? Uma delas é a alteração de humor. Então, eu tava sofrendo muito emocionalmente também. Horrível. Chorava por tudo, chorava por todos. Se eu já era estressada, eu virei estressada, levada ao cubo. Se eu era irritada, fiquei mais irritada ainda. Muito preocupada, muito chorona, muito sentimental. Nossa, aumentou todas as minhas emoções. Ficava preocupada, assustada, então assim, aumentou tudo. Fora a dor que ele me causou, tá? Ele me causou dor, não vou mentir pra vocês, tá bom? Algumas podem até dizer que foi tranquilo, como eu disse, mas no meu caso foi tranquilo não, tá? Foi com bastante dor. Então, meninas, eu tive o primeiro ciclo, tá? E aí depois que você toma o clomifeno, ele fala pra você, né? Você volta dia X. E aí você vai fazer ultrassom. Aí que vem a parte mais linda, gente. A parte mais linda. Porque nem tudo na vida é sofrimento, né, gente? Tem a parte linda, né? A parte mais linda é que ele vai verificar na ultrassom seriada que você vai fazer, ele vai verificar como está crescendo o seu folículo. É lindo, gente. Então, você vai, volta lá e ele observa, olha, o folículo, né, tá crescendo, ou então o folículo não tá crescendo.
Então, gente, no meu primeiro ciclo, infelizmente, meu folículo não cresceu. Ele não chegou no tamanho certo. Eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste, porque o folículo, ele tem que crescer num tamanho certo. 22, 23, 24, 26 milímetros. Milímetros. Para poder ele eclodir o óvulo. E aí, pro óvulo passar pelas trompas, né? Passar pelas trompas e aí ser fecundado. Então, como que ocorre? O folículo, ele cresce, né, no tamanho ideal, e aí depois ele expele o óvulo, e aí você tem que namorar. Esse é o coito programado. Então, por isso que tem que ser tudo acompanhado pelo médico. Então, infelizmente, o meu primeiro ciclo não deu certo, gente. Foi muito frustrante, tá? Meu primeiro ciclo foi negativo. Meu folículo não cresceu, muito menos ovulei. Eu perdi o primeiro ciclo. E aí eu fui sequencialmente lá. Eu fui de 2 em 2, eu fui umas 3 vezes a cada semana para ver se o folículo tinha crescido. E não tinha, não cresceu. O que o médico falou para mim? Mônica, eu vou te passar um medicamento para te menstruar. Perdemos esse ciclo. Vamos ter um outro ciclo. Né? Eu fiquei muito triste. E aí eu tomei um outro medicamento que foi para eu menstruar, que foi o Duplaston. Eu até anotei aqui, ó, Duplaston. Tomei ele do 20 ao 27. Ele já era mais fraquinho, então eu não tive hemorragia. Foi tranquilo, menstruei tranquilamente, tá bom? Então isso foi em fevereiro. Quando foi em março foi onde tudo aconteceu na minha vida, né? Foi o mês em que eu descobri minha gravidez, né? E assim, eu ovulei. Foi muito bom, gente. O mês de março pra mim foi muito bom. Apesar de ter sentido dores, continuei sentindo dores, tá? Mas assim, o que me motivava, era o desejo de ser mãe, né? Então eu vou gravar isso em outro vídeo, tá bom? Esse vídeo aqui, ele vai ter continuação, então espere um próximo vídeo. Foi onde tudo aconteceu, gente. Foi no mês de março, tá bom? Foi tenso. Foi muito tenso, eu vou contar pra vocês como é que foi, vou contar isso no próximo vídeo, tá bom? Mas assim, foi onde tudo aconteceu, né? Do mês de março para o mês de abril, foi onde tudo aconteceu. E eu vou contar pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, fiquem com Deus e espero vocês no próximo vídeo. Assistam os demais vídeos pra vocês se interarem do ocorrido. E vamos torcer juntas que vai dar tudo certo, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Beijo!